Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um bate-papo meditativo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, muito polêmico, que é o objetivo final da meditação, que no budismo é chamado de Nirvana. Com certeza alguém já ouviu falar, até da banda, né? No yoga a gente chama de Samadhi. Na aula passada, na Cachoeira da Fumaça, a gente falou sobre isso, sobre os 8 passos de Patanjali contidos no Yoga Sutra, que é uma das escrituras mais importantes do yoga. E o passo final é o Samadhi, seria a transcendência, a morte do ego, o fim do sofrimento, a iluminação, né? E, bom, eu acho que tudo na vida que a gente busca chegar a algum lugar, a gente precisa saber o começo, o meio e o fim, né? E essa questão do fim, do propósito, da prática, muito comumente fica obscuro na cabeça das pessoas, né? Muitas coisas no yoga, inclusive, ficam obscuras. Então, justamente querendo elucidar isso, a gente vai apresentar, aliás, eu vou apresentar algumas definições objetivas sobre o que seria o Samadhi, e depois a gente vai pensar em algumas coisas subjetivas sobre isso também, porque realmente em todas as linhas que eu conheço do yoga, do budismo, nessa pegada mais oriental, né? A gente sempre fala de uma experiência direta quando se trata desse tema. Então, colocar a iluminação, o samadhi, o objetivo, o sentido da vida em uma caixinha de um conceito é muito difícil, muito limitado, muito pobre para o que realmente significa essas coisas, né? Então, pensando de uma maneira mais budista, porque no budismo o Buda é aquele que acordou, é isso que significa Buda, né? Essa palavra, que é um tipo de um título, na verdade. Justamente o budismo tem um impacto muito grande nessa visão, eu acredito, do que seria a iluminação, né? O Nirvana ou Nibbana em Pali, que era a língua que o Buda falava. Para o budismo, o Nibbana significa a extinção tanto do sofrimento como das impressões mentais que estão no nosso subconsciente de desejo e de aversão, que seria o nosso ego. E essas impressões, elas são formadas todos os dias, sempre que a gente reage às nossas sensações, com desejo às sensações agradáveis e com aversão às sensações agradáveis. Essa é a tendência, a programação normal da mente. E aí, justamente quando a gente aprende a não reagir mais e parar de criar essas impressões, o nosso ego vai se dissolvendo aos poucos através da prática de Vipassana, que é um tipo de meditação que eu pretendo falar sobre ela mais adiante também. É uma meditação, uma técnica, né, muito bem explicada, muito elaborada, e justamente uma técnica budista que está em consonância completa com o yoga, né? Então, o Vipassana tem basicamente esse modus operandi que eu expliquei, de você aprender a meditar e a não reagir, ficando no estado de equanimidade, e assim o seu ego vai se dissolvendo através da lei da impermanência, que é um dos princípios basilares do budismo, né? Essa noção de que tudo muda e por isso a gente não deve se apegar às coisas. Então, para o budismo, a extinção do ego é justamente quando a mente natural, a mente búdica, ela floresce, que é o nosso também, puxando um pouco para o cristianismo, o Cristo interior, né? Essa ideia de que a gente também tá indo em direção a Deus, é justamente esse momento que a gente encontra ou se confunde com a experiência em si, que já é uma visão um pouco mais iógica da coisa, que eu até comentei um pouco disso na aula passada, que para o yoga, o samadhi, ele é um tipo de transe. O
que é esse transe? É como se fosse um estado constante de meditação, em que você se confunde com o próprio objeto que você está meditando em cima. Então, se você está meditando nas suas sensações ou meditando no seu ser, você começa a não distinguir mais quem é que está meditando e o que está sendo meditado. Isso é um tipo de transe. E para o yoga, isso fica um pouco mais complexo. Quando a gente estuda a fundo os Yoga Sutras, existem vários níveis de Samadhi. Então tem níveis de Samadhi em que você, por exemplo, não tem mais desejo, não tem mais aversão, mas você ainda não, abriu todos os seus chakras, ainda não vislumbrou toda a verdade e a sua alma, puxando ainda outra definição aí das definições mais objetivas da iluminação, né? A sua alma não vai reencarnar mais. É quando justamente você aprende tudo que tem para ser aprendido aqui, que já é uma visão até mais espírita da coisa, e você não precisa mais reencarnar nesse mundo, nessa dimensão, nesse planeta. Você vê que todas as religiões ou filosofias esotéricas, elas têm realmente um objetivo final, que seria justamente isso que a gente está tentando alcançar com as palavras, né? Então, para o yoga tem essa definição mais envolvida diretamente com a meditação. Para o budismo a gente pode pensar em extinção do sofrimento, morte do ego. Para o espiritismo, você não reencarnar mais, tanto para o budismo e para o yoga também tem esse fator, mas o espiritismo vê muito por esse lado, né, que você curou todas as suas mazelas e etc. Enfim, é uma coisa que uma vez eu perguntei para um professor de Vipassana, muito antigo aí, do brasileiro, né? E ele disse que quem atingiu, eu perguntei para ele se ele conhecia alguém que já tinha atingido, né, essa meta final, que todo mundo fala. Ele falou assim, olha, se atingiu, não contou pra ninguém, tá quietinho na sua, né? Não precisa... É uma coisa assim, a morte do ego, o encontro com Deus, é uma coisa tão profunda que eu acredito que a pessoa só queira ficar, assim, tranquila, né? Na dela. É o que a gente escutava dos tempos antigos, que as pessoas iam para lugares como esse, né? Em cavernas, em cachoeiras, em vales, matas, para se retirar mesmo, para viverem uma vida puramente espiritual. Então eu acredito que quem tem alcançado esse nível de clareza já entrando nessa visão mais subjetiva do que seria a iluminação, né? A pessoa, ela tá tão em paz, ela não precisa necessariamente assumir uma missão assim de compaixão. Eu vou espalhar, vou ajudar as pessoas, que foi o que o Siddhartha Gautama decidiu fazer, né? O Buda, ele percebeu que ele tinha essa missão, na verdade, de explicar o caminho, um dos caminhos, né, para chegar no ponto que ele chegou. Então, assim, eu falei muito de budismo essa aula também, justamente porque o budismo, o próprio princípio do budismo é esse, que há um caminho, que há uma forma de extinguir o sofrimento. O primeiro discurso do Buda, do Siddhartha, depois que ele se iluminou, é conhecido como as 4 nobres verdades, que são justamente: primeira nobre verdade, na vida terrena existe sofrimento e a gente está entrelaçado a ele. Segunda nobre verdade, existe uma causa para o sofrimento, que é o apego. Terceira nobre verdade, existe uma forma de cessar o sofrimento ao cessar a causa do sofrimento, que seria o apego. E quarta nobre verdade, ele descreve o caminho, o nobre caminho óctuplo, né? Também é um caminho de 8 vias, por acaso ou não. Lembrando os Yoga Sutras, o Ashtanga Yoga de Patanjali, né? Ashtanga quer dizer 8 membros, então é o yoga de 8 passos ou 8 membros. Então o Buda também tem uma receita para se chegar ao Nibbana, né? E o próprio princípio do budismo são as 4 nobres verdades, né? E aí os ensinamentos vão se derivando disso. É muito interessante também.
eu sugiro as pessoas que se interessam por esse tema estudarem também o budismo, além do yoga. E, bom, trazendo aqui já algumas mensagens finais sobre a iluminação e o samadhi, uma coisa que é um tipo de sabedoria, assim, que, sei lá, a sua avó poderia te dizer, é que muitas vezes ir atrás de alguma coisa, tentar chegar num lugar igual esse, por exemplo, a gente está no Vale do Pati, na Chapada Diamantina, foram 23 km de trilha para chegar até aqui. Muitas vezes é mais sobre a jornada para chegar, o que você aprende durante o caminho, o que você vivencia e justamente o caminho em si é muitas vezes a iluminação, é o que você está buscando. E aí quando você já está num processo de metamorfose muito potente, sem volta, por acaso você pode chegar num lugar maravilhoso, como uma iluminação, uma paz sem fim, a extinção do sofrimento, que eu acho que é uma definição muito bonita, né? Ou uma linda cachoeira, depois de uma bela jornada, ou cume de uma montanha em que você possa enxergar as coisas de uma maneira mais ampla, como diz uma amicíssima minha sagitariana que estava aqui conosco também. E assim a gente refletiu sobre as jornadas e as buscas por sabedoria que, por acaso, o signo de Sagitário, que é o meu signo também, tem, né? Então, muitas vezes a gente acaba encontrando a resposta onde a gente menos espera. E há histórias também na China de pessoas que simplesmente se iluminam, sem mais nem menos, como se fosse um clique, uma distração. A pessoa estava distraída e de repente ela percebeu que estava tudo bem e ela passou a viver em paz. São muitas formas de descrever isso, com certeza. Reitero a mensagem que eu abri o vídeo de que a iluminação, acima de tudo, é uma experiência e não um conceito. Então a gente deve praticar comportamento ético, a gente deve praticar saúde do corpo, da mente, a gente deve praticar esforço, a gente deve praticar paciência, a gente deve praticar respiração, pranayama, a gente deve praticar meditação. E ao longo da jornada e das mudanças que acontecerem dentro de nós mesmos, é bem possível que a gente acabe descobrindo que até iluminados nós já somos. Era só questão de mudar um pouco a perspectiva e a atenção. Então, eu me despeço por aqui. Namastê. E fiquem ligados nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado desse papo, nesse lugar diferente aqui no Vale do Pati. E é isso. Busquem conhecimento, como diz o ET Bilu.